amigo e minha amiga jornalista, bem-vindos de volta ao nosso curso. Eu sou Priscila Silva, pesquisadora em Direito e Novas Tecnologias do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio. E nessa aula nós vamos falar um pouco de ameaças e assédios online. O que fazer? Diante da minha especialidade jurídica, eu vou falar um pouco tanto dos mecanismos administrativos, ou seja, que as plataformas oferecem no âmbito da sua autorregulação, na tentativa de minimizar os danos ocorridos por excesso de liberdade de expressão na internet e, caso esses mecanismos falhem ou eles sejam insuficientes para minimizar esses danos ocorridos, quais são os mecanismos judiciais e como acioná-los. Eu vou dividir essa aula em 4 tópicos principais, em 4 momentos principais. No primeiro deles, eu vou explicar para vocês quais são os tipos de danos, os tipos de situações, de retaliações que você pode se deparar no ambiente online e explicar cada um deles, e qual é a legislação, se houver, a legislação aplicável. Se o Código Civil ou o Código Penal, por exemplo, protegem a pessoa, a vítima dessa situação. E vamos também, no segundo momento, dizer como as plataformas respondem a essas situações, o que pode ser feito diante disso, de uma denúncia online. E no terceiro momento, eu vou explicar então como acionar provas, que autoridades competentes podemos recorrer para ingressar com o que a gente chama de uma ação judicial para entrar com medidas corretivas mais incisivas, caso seja necessário. E por fim, no último tópico, nós vamos voltar a todas aquelas situações que eu falei no primeiro tópico, a cada uma das situações em que vocês podem se tornar vulnerabilizados, e então recapitular quais são as medidas cabíveis para cada situação. Justamente porque cada situação tem uma particularidade. Nem sempre a mesma lei vai acobertar a vítima em uma determinada situação. Então tudo depende, juridicamente, tudo depende do caso concreto. Então eu vou aqui nessa aula abranger o máximo possível as situações em que você pode se deparar na ocorrência dos danos. Então primeiro vamos falar um pouco sobre essas retaliações, essas situações que o jornalista pode enfrentar, não apenas, é claro, o jornalista, mas o cidadão comum também pode enfrentar no momento em que está em uma situação de usuário da rede, e pode sofrer, então, essas ameaças ou esses assédios online. O que fazer? No caso do jornalista, eu torno mais claro que os efeitos, eles acabam sendo diferentes, O jornalista, ele acaba sendo mais exposto, às vezes, em determinadas situações, do que um usuário comum. Essa é a maior principal diferença. E também quanto aos efeitos. O jornalista tem alguns efeitos sofridos que o usuário comum não enfrenta nesse tipo de situação. Como, por exemplo, o chilling effect. O chilling effect é quando o jornalista ele se sente acuado, ele se sente não capaz de exercer o seu trabalho justamente com esse medo de sofrer essas ameaças, esses assédios online, e por isso ele acaba não exercitando a sua profissão como ele pode e deve exercer. Agora então vamos adentrar sim nesse nosso primeiro módulo, em que eu vou falar os tipos de situações e retaliações. Eu chamo de retaliações porque nem sempre as situações são crimes propriamente ditas, e aí eu vou dizer um pouco sobre cada um deles. Primeira categoria são as ofensas, justamente as ofensas não criminosas, não reguladas por lei. Como eu disse, a liberdade de expressão ela pode ser excedida em vários momentos. Isso fica muito claro quando nós temos uma legislação específica, seja ela criminal ou seja ela no âmbito civil, que limita de maneira clara a liberdade de expressão, dizendo quais discursos são proibidos. Porém, há uma zona cinzenta nisso, A lei ela não é clara, trata-se de conceitos muito abertos, O próprio conceito da liberdade de expressão, ele não é muito bem definido. O discurso de ódio também, por exemplo, que é proibido por lei, ele também é um pouco amplo. Então, essa zona cinzenta do que de uma ofensa que é acobertada pela liberdade de expressão e de uma ofensa que é, de fato, proibida por lei, ainda não é muito claro na legislação. A jurisprudência tenta ali
determinar esses sentidos, mas nem sempre é possível. Então essa primeira situação são as ofensas em geral que não são claramente criminalizadas por lei, né? Mas nessas situações ainda assim há mecanismos, né, de tentar resolver esse problema, que é o que a gente vai falar em um outro momento. E alguns exemplos dessas ofensas que não são claramente reprimidas pela lei, por exemplo, uma delas é um certo grau de discriminação de gênero. A gente tem uma lei de discriminação, essa lei reprime os chamados discursos de ódio, né, apesar de não definir propriamente o que é um discurso de ódio, mas proíbe claramente a discriminação baseada na raça e baseada na religião. Mas não há aspectos nessa lei que determina claramente a proibição legal, né, pelo menos no âmbito penal, da discriminação realizada por gênero. Então, em um certo grau, até se entende, né, e isso vai ser visto no caso concreto, que algumas discriminações de gênero podem até passar por falta de cobertura legal, tá? Outra situação que está nesse âmbito das ofensas não reprimidas por lei é o cyberstalking, por exemplo. Não há na lei uma definição precisa, é claro, desses termos mais modernos, digamos assim, mas o cyberstalking é uma situação em que a pessoa é de fato stalkeada, né, e seguida nas redes sociais, e juntam-se informações sobre essa pessoa na tentativa de desmoralizá-la, na tentativa de realizar, né, fazer com que a pessoa se sinta acuada de alguma forma. Esse cyberstalking, como eu disse, ele não é caracterizado na lei como um limite preciso à liberdade de expressão, mas dependendo da conduta, é claro, ele pode incidir para outros tipos de conduta que são sim criminalizadas ou são reguladas no âmbito civil e, nesse caso, ensejam uma indenização, uma reparação pecuniária, né? Então, essas são duas situações. Um terceiro exemplo também dessas ofensas não delimitadas pela lei é o cyberbullying, né? Que no mesmo sentido do cyberstalking também é essa perseguição online, no sentido de desmoralizar a pessoa, né? De fazer com que a pessoa se sinta mal de alguma forma. Essas não são medidas, então, reguladas por lei. Algumas vezes as pessoas podem sim ficar desamparadas, mas há alguns mecanismos que as pessoas podem atuar no sentido de se proteger nessas situações. A segunda categoria de situações ou retaliações em que o jornalista, né, o usuário, ele pode estar exposto são os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são definidos por 3 tipos de conduta, né? A primeira delas é a calúnia. A calúnia trata-se do fato de imputar falsamente, né, um crime a alguém, um crime que a pessoa não cometeu. A difamação seria imputar um fato falso a alguém que destrua, né, a sua reputação, mas de forma que isso não seja um crime. E a injúria, o terceiro tipo, a terceira conduta, que é também um crime contra a honra, é uma ofensa direta à moral de uma pessoa, né, a sua reputação. Esses crimes contra a honra estão previstos, sim, no Código Penal, então são considerados, é claro, assim como diz o nome, né, crimes contra a honra, são considerados crimes e as penas, inclusive, são penas privativas de liberdade acumuladas de multa, né, e eles estão regulados entre os artigos 138 e 140 do Código Penal. Além disso, a terceira categoria de situação ou retaliação que os jornalistas podem se deparar são os famosos discursos de ódio. Eu já adiantei que esses discursos de ódio, eles não são muito bem definidos pela lei, mas nós temos uma lei de discriminação racial, que é a Lei 7.716, né, de 89, e essa lei delimita algumas condutas de discriminação, tanto racial e também religiosa, e assim delimitam precisamente algumas situações, tá, em que pode ocorrer esse discurso de ódio. É claro que além dessa lei de discriminação racial, não impede que a pessoa também cometa um ato de racismo ou injúria racial. Isso também pode acontecer e, no caso, em algumas situações, a pessoa pode responder pelos 2 crimes, tá? Outro tipo de situação, então, quarta situação ou retaliação que os jornalistas podem se deparar no ambiente online são as ameaças e os constrangimentos ilegais. Essas situações são previstas também no Código Penal, ou seja, condutas tidas como criminosas, nos artigos 146 e 147 do Código Penal. Além disso, a gente tem a possibilidade também da exposição na internet.
E essa exposição na internet, ela pode se dar, claro, por algumas violações à intimidade. Um primeiro tipo, né, um exemplo disso é a ocorrência do doxing, né? O doxing é a capacidade que a pessoa tem informações, né, da sua intimidade, informações não públicas, né, coletadas online, seja do seu telefone, por exemplo, ou situações assim, que são colocadas públicas contra o seu consentimento, contra a sua vontade. Dependendo das informações, essa situação pode sim ser considerada crime, né? Mas nem toda a informação é considerada tão sigilosa assim, e isso também vai depender do caso concreto. Outro tipo de exposição à intimidade, e essa situação muito mais sofrida pelas mulheres, é o caso da exposição de imagens íntimas, né? Que é o chamado, normalmente o título atribuído é pornografia de vingança ou revenge porn. É o caso em que a pessoa não consente, mas tem as suas imagens íntimas, seja por foto ou por vídeo, disponibilizadas na internet. Essa situação, claro, além de ser um crime, né, essa exposição de imagens íntimas não consentidas da pessoa, também está previsto no Marco Civil da Internet e também é uma violação clara à intimidade da pessoa. Então são várias violações em apenas uma conduta. Nesse caso, há algumas situações, né, em específico que até a plataforma pode se responsabilizar e não apenas o ofensor. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? E no Marco Civil isso está regulado no artigo 21 do Marco Civil da Internet. É preciso ressaltar ainda que é claro que invasão ao computador de alguma pessoa para coletar determinadas imagens e informações também acarreta um crime autônomo, né? Então essa invasão a um computador ou algum mecanismo protegido por um sistema, uma tecnologia de segurança que é violado, isso também acarreta uma conduta criminosa independente. Então, novamente falando, em apenas uma conduta, né, uma atitude, a pessoa pode cometer vários crimes, além do ilícito civil, e pode responder por todas essas situações cumulativamente. Além disso, a pessoa, é claro, também ela pode sofrer assédio sexual. E nesse caso, o assédio sexual também é regulado no Código Penal pelo artigo 218-C, que trata-se, né, da atitude de constranger uma pessoa no intuito de receber algum favorecimento, né, um favorecimento sexual nesse sentido. A sétima situação é, claro, a desinformação. Não se trata de uma ofensa especificamente, ou seja, na verdade nem sempre. É claro que é bom deixar claro que a desinformação, ela muitas vezes ela se sobrepõe aos crimes contra a honra. Então, a calúnia, a difamação, por exemplo, não deixa de ser, é claro, uma desinformação. Então a desinformação ela pode ser mais ampla, né, e abranger outros tipos de conduta que são sim reguladas. A desinformação, apesar de várias discussões, né, no Congresso e projetos de lei nesse sentido, ela a princípio, né, até o momento, não configura em uma atuação que é regulada, limitada pela nossa legislação, nem no âmbito civil e nem no âmbito criminal, a princípio, né? E tampouco ela é definida por lei, mas é claro, nas situações em que ela sobrepassa, né, perpassa por outros crimes, aí sim a desinformação ela vai ser penalizada. Mas eu incluí também nessa lista porque há alguns mecanismos também online para tentar dirimir essa situação. E também, além disso, há um tipo de desinformação que é o deepfake. E esse tipo de desinformação, ele pode sim acarretar, né, em algumas outras condutas também classificadas pela lei, né, como é o caso do uso indevido de imagem. A princípio, se a pessoa usa uma imagem de outra pessoa e essa imagem está disponibilizada a público, né, ela não comete um crime, infelizmente. Mas se ela faz um uso negativo, utilizando aquela imagem daquela pessoa, aí se trata de um uso indevido de imagem e aí sim ela acaba também, né, cometendo um ilícito, uma atitude ilícita. Eu gostaria de acrescentar também a possibilidade, e aí não precisamente de uma retaliação externa, né, mas uma demanda que pode surgir, que é o chamado direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, a princípio, ele não está cobertado pela nossa lei,
né? A lei responsável, no caso, seria a Lei de Proteção de Dados, que já está aprovada, mas ainda não está em vigor, mas essa lei, ela não abarca o reconhecimento do direito ao esquecimento. No entanto, a jurisprudência vem reconhecendo, por uma construção teórica, né, a existência desse direito. E o direito ao esquecimento, ele acontece quando há uma situação vexatória em que a pessoa, por um rumo da vida, ela quer esquecer, né? Então tem que acontecer um determinado lapso temporal, que não é definido precisamente na jurisprudência quanto tempo tem que acontecer. E essa situação vexatória, ela tanto pode ter sido disponibilizada por um terceiro na internet, ou quanto pela própria pessoa. Ou seja, nem sempre as demandas do direito ao esquecimento acontecem por uma atitude de terceiros, mas também por uma situação, às vezes, em que a pessoa é mais jovem, se expõe desnecessariamente, né, ou se expõe a uma situação que mais tarde não vem mais a fazer sentido, e por isso ela ingressa com essa demanda do direito ao esquecimento, que é uma demanda judicial, e há alguns mecanismos para isso acontecer. E agora a gente vai falar um pouco sobre os termos de uso das plataformas. Agora, de uma maneira genérica, o que elas determinam para dirimir essas situações. As plataformas, por representarem, por serem empresas, né, do âmbito privado, apesar delas disponibilizarem espaços muitas vezes tidos como públicos, né, diante de uma publicação, elas são empresas privadas e podem e devem realizar, então, códigos internos de conduta para obedecimento dos usuários, para que haja um convívio pacífico dentro daquele ambiente online privado. Diante disso, as plataformas, elas desenvolvem o que a gente chama de termos de uso. Cada plataforma, né, por ser então um ambiente privado, pode exercer o seu tipo de autorregulação. Ou seja, cada uma vai determinar, né, em seu âmbito interno quais são as regras que mais tem a ver com a definição do seu design e do seu serviço oferecido. Então, os termos de uso, em geral, eles vão variar de acordo com a plataforma. Então, cada plataforma tem uma regra determinada, mas várias delas são muito comuns, são muito parecidas, porque o guia principal das plataformas é a própria legislação, seja no caso no território brasileiro, a legislação brasileira, e, claro, por se tratarem muitas vezes de multinacionais, né, as empresas, elas acabam incorporando regras de vários países e elas acabam até sendo mais restritivas do que a lei. Então isso é muito comum. Quando eu falei no primeiro tópico de ofensas que não são reguladas pela lei necessariamente, às vezes essas regras são reguladas, essas condutas, aliás, são reguladas nas plataformas. E as plataformas, às vezes, realizam a repressão dessas condutas no sentido de remover esse conteúdo do ar ou remover aquela conta do ar ofensora, mesmo que a conduta não seja necessariamente regulada na legislação. Muitas das plataformas também, elas seguem, é claro, termos de conduta muito óbvios, né, que são já estándares definidos, né, são termos já definidos pela lei. Então, todas as plataformas, em geral, têm mecanismos de combate ao discurso de ódio, a discursos violentos, então eles são termos mais amplos mesmo, e também contra a nudez, contra a pornografia e esse tipo de situação. Muitas vezes também a plataforma não precisa de uma denúncia específica para reprimir determinado discurso online ou determinada imagem online. Com imagem, elas acabam sendo um pouco mais precisas, mas ainda assim há falhas, né? Porque seus algoritmos conseguem identificar de uma maneira mais evidente, né? Quando se trata, por exemplo, de uma situação de nudez. Ainda assim, há situações polêmicas em que fotos artísticas, né, ou fotos de indígenas, por exemplo, foram removidas das plataformas, e a discussão é que, de fato, essas imagens não deveriam ter sido removidas. Então, nem toda nudez, digamos assim, é ofensiva, né? E a plataforma, por meio dos seus algoritmos treinados, nem sempre consegue fazer essa curadoria, né, de uma forma correta. Também, o algoritmo, ele passa por alguns problemas de análise cultural. Então, o que pode ser ofensivo em determinada cultura pode não necessariamente ser ofensivo em outra cultura. E, nesses termos, o
algoritmo, às vezes, ele acaba sendo super inclusivo, ou seja, ele acaba removendo mais situações, né, do que deveria, justamente para evitar a ocorrência de danos. A situação é um pouco mais complexa quando se trata de discurso textual, né? A definição, né, nem sempre o ódio ele está muito bem definido com algumas palavras-chave. Às vezes, há críticas a determinados discursos, então o algoritmo não pesca situações de sarcasmo, por exemplo, ou situações de crítica, por exemplo. Então, nessas situações, normalmente, né, a resposta principal se dá através das denúncias. E algumas atitudes da plataforma acontecem diante de uma denúncia. A primeira, é claro, é a mais comum, é a remoção do conteúdo danoso. Então, diante de uma denúncia administrativa, né, uma denúncia realizada na própria plataforma, diante da denúncia na própria postagem ou na conta, quando a conta em si for inteiramente problemática, é possível algumas alternativas, né? A primeira delas, é claro, é a remoção do conteúdo danoso. A segunda opção, né, a segunda situação que a plataforma também pode atuar é no sentido de diminuir o alcance de um determinado conteúdo, né? Então, se ainda há algumas dúvidas de que aquele conteúdo seja de fato proibido, uma alternativa da plataforma é justamente diminuir o alcance de visualizações. Há também a possibilidade do congelamento da conta, né? Em que normalmente a pessoa, o ofensor, né, quando ele sofre uma denúncia e se atesta, né, a veracidade, a contundência daquela denúncia, essa conta ela pode ser congelada. O Twitter, por exemplo, acaba realizando congelamento nas situações públicas e apenas permitindo as interações privadas. Então, mandar mensagens privadas, né, ou ativar somente o modo leitura. A pessoa ela pode acessar a conta dela, no Twitter no caso, mas ela só pode usá-la para acessar e ler outros perfis públicos, mas não pode publicar nada. Outra possibilidade também é a suspensão permanente da conta. Nesse caso, o usuário ele é identificado, né, pela plataforma e a plataforma não deixa que esse usuário faça novas contas e também aquela antiga conta ela é removida. Então, além dos termos de uso, outros mecanismos são possíveis, como eu falei antes, e agora nós vamos para o nosso terceiro módulo, né, a nossa terceira etapa de aula, que vamos falar sobre a comunicação às autoridades competentes, na tentativa de judicializar a questão. É preciso esclarecer de antemão, né, que a gente está falando de dois âmbitos possíveis dentro da esfera judicial: o âmbito civil e o âmbito criminal. Nessa esfera civil, né, via de regra, o que se busca é uma reparação de danos por um retorno pecuniário, ou seja, uma indenização com valores estipulados pelo juiz, né? Ou então, também é possível procurar a remoção de um conteúdo pela via judicial, quando ele não é garantido administrativamente, né? Agora, no âmbito penal, falando um pouco do âmbito penal, o que se busca, né, via de regra, não é a reparação do dano, mas a repressão do ofensor. E aí ele vai sofrer uma pena específica, ele pode sim pagar através de uma representação pecuniária, mas nesse caso o dinheiro, né, não vai como modos de reparação para a vítima, mas como uma taxa de pena, mesmo falando. Então esse dinheiro ele acaba indo para o governo e não para a vítima. Para que seja possível ingressar com uma ação judicial, é preciso antes passar por uma fase investigativa. Faz parte dessa fase investigativa a coleta de material comprobatório. Nesse caso, a primeira atitude que a vítima deve tomar é tirar os prints de todas as páginas em que o dano se concretizou. Então, mesmo que o dano ele aconteça em uma determinada plataforma, se houver replicamento, né, se esse conteúdo for replicado em outras páginas, o recomendado é que se tire print em cada uma dessas páginas, né, ou do máximo de páginas possíveis que for encontrado o material danoso, e também copiar a URL do endereço, né, daquele conteúdo danoso ou dos conteúdos danosos. E no caso de uma ação civil, caso a ofensa seja característica de uma perseguição civil, o mais indicado é que, havendo a coleta desse material, já se procure
um representante legal competente. É sempre importante também comprovar a autenticidade desse material e desse documento que se está adquirindo, que se está tentando comprovar, né? Então, depois de realizados os prints e copiadas a URL, é sempre indicado que a vítima vá ao cartório mais próximo possível e ateste, né, a autenticidade desses documentos através de uma ata notorial. Essa ata notorial vai ser feita pela comprovação, né, do servidor desse cartório, que vai comparar esse conteúdo, né, esse print, com o conteúdo que está online. E essa é a maneira mais rápida, né, de comprovar. Porque se ingressar com a justiça apenas com o comprovante, muitas vezes, né, se desconfia de alguma montagem ou coisas do tipo. E às vezes o conteúdo já foi removido do ar. Então, para garantir que esse conteúdo seja comprovado o mais rápido possível, o indicado é copiar, né, o conteúdo, salvá-lo e ir ao cartório mais próximo para realizar essa ata notarial. E aí, então, no caso do âmbito civil, procurar então um representante legal competente, e no caso do âmbito penal, também além de procurar um representante legal competente, ir a uma delegacia, né, ir a uma autoridade policial para a realização, né, do boletim de ocorrência na delegacia. Isso pode ser feito tanto na delegacia da Polícia Civil, da Polícia Militar, a polícia mais próxima da residência da vítima. É preciso atentar que em alguns estados há a possibilidade de ir em uma instância especializada, né, em que se atende especificamente, né, àquela vítima para situações de crimes de informática, por exemplo. É o que acontece no Rio de Janeiro. Então é preciso verificar dentro da sua cidade se há uma delegacia especializada, como é o caso das crimes de informática, ou delegacia da mulher, por exemplo, em casos de assédio, ou então ir na delegacia mais próxima. E também vale ressaltar que em alguns estados também há a possibilidade de fazer o registro eletrônico. Após a comunicação com a autoridade competente, chega o momento do oferecimento da denúncia ou da queixa. A autoridade policial, né, em se tratando de um crime, ou seja, né, em âmbito criminal, né, a autoridade policial irá instruir a vítima para a situação mais adequada, ou para a realização de uma denúncia, e nesse caso a investigação ela é passada para o Ministério Público, que são os casos de crimes de ações penais privadas, ou seja, são casos em que o Estado tem um interesse maior em proteger as pessoas, né? Os casos, por exemplo, em que a pessoa sofreu um assédio sexual, são casos em que o Ministério Público normalmente atua. Então, são casos de denúncia. E nesse caso, o Ministério Público irá formalizar a denúncia e a pessoa não tem a possibilidade de desistir da ação. Porém, há os casos em que se chama de ação penal privada, em que, ao invés da denúncia oferecida pelo Ministério Público, a própria pessoa, através do seu representante legal, irá formalizar, né, irá ingressar com a ação através de uma queixa-crime. Nesse caso, então, a ação será distribuída e se dará início à ação judicial. E agora nós vamos falar, então, ir para o quarto e último módulo da nossa aula, em que nós vamos falar um pouco sobre as soluções aos casos concretos que eu apresentei no primeiro módulo. Então, para aquele primeiro grupo de ofensas, ou seja, as ofensas que não são reguladas pela lei, dificilmente, né, se poderá, então, requerir uma solução através do judiciário. Algumas vezes, após se construir um entendimento de uma reparação civil, né, então, através de uma reparação civil por dano à honra em sentido abstrato, mas isso não é uma situação comum, né? Então, nas ofensas que não são reguladas pela lei, não há muita garantia de que haja uma solução legal, né? Uma solução judicial, propriamente falando, para essa situação. Então, o mais adequado é que se resolva, nesse caso, a situação pela via administrativa. Também há a possibilidade de entrar com uma ação judicial pedindo a remoção de um conteúdo, né, seja por uma questão de direito ao esquecimento, ou seja, uma situação vexatória. Então não há um limite explícito também na legislação, mas a pessoa ela se sente mal com determinada publicação, e nesses casos de direito ao esquecimento, aí sim, né, pode-se
usar a justiça para a concretização, a reparação desse direito, mas a reparação não vai se dar pela via pecuniária. Na verdade, também o outro polo, né, a pessoa, a ré da ação vai ser a plataforma e não um determinado ofensor, e a justiça pode então determinar a remoção do conteúdo do ar ou a desindexação através de mecanismos de busca, ou seja, a desassociação do nome da pessoa com aquele resultado que ela percebe como danoso, como prejudicial. Nas situações em que a legislação ela é mais clara quanto aos limites à liberdade de expressão, como por exemplo as situações de crimes contra a honra, discurso de ódio, ameaça, constrangimento ilegal, há a possibilidade, é claro, de tanto buscar a remediação através da via administrativa denunciando aquele conteúdo, mas também cumulativamente ingressar com uma ação civil e uma ação criminal. No caso de exposição de imagens íntimas não consentidas e violação, né, direta à intimidade, há também a possibilidade de, primeiramente, remover aquele conteúdo do ar pela via administrativa e, nesse caso específico, a plataforma deve agir em 24 horas corridas a partir da denúncia e, caso a plataforma não remova aquele conteúdo no ar, a plataforma ela também pode preencher o polo passivo da ação, ou seja, pode se tornar ré da ação, assim como o ofensor, aquela pessoa que efetivamente disponibilizou aquele conteúdo no ar. Se não se trata de uma desinformação que resvala, né, nos crimes contra a honra ou em outras ofensas já especificadas na lei, como eu disse, cabe apenas então um pedido de alerta, né, ou eventualmente até de remoção daquele conteúdo pela via administrativa. Muitas plataformas têm endurecido as suas regras sobre desinformação, principalmente com a pandemia do Covid, porque entendem que oferece ali risco à saúde pública. Em algumas situações, também vale ressaltar que se o ofensor usa uma falsa identidade, né, adquire uma identidade de uma pessoa existente para a realização de algum crime, ele também comete um outro crime independente, que é o crime de falsa identidade. Nesse caso, a ação penal também irá reprimi-lo dessa forma. Eu espero que essa aula tenha podido contribuir com vocês, né, nesses ensinamentos sobre como atuar em várias situações, em situações de ameaças, né, de discurso de ódio, na rede, de assédios em geral, e que agora vocês saibam exatamente o que fazer, tanto na via administrativa, quanto na tentativa de buscar uma autoridade competente, né, para a resolução da sua questão. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!